Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Felipe de História da Oficina do Estudante e hoje teremos mais uma videoaula. História do Brasil, vamos falar sobre bandeiras. Fique ligado! Bom, começando a nossa aula, nós vamos falar sobre esse bandeirismo, que é um tema também muito importante nas provas, nos vestibulares, então fique bastante atento porque nós vamos destrinchar esse tema para você. Bom, primeira coisa que nós devemos saber é a definição do que é o bandeirismo. Bandeirismo nada mais é do que expedições de colonos que buscavam metais preciosos, drogas do sertão e que também capturavam esses indígenas. Bom, primeira coisa, que colonos eram esses? Geralmente os colonos que adentravam o território eram colonos com uma condição social muito baixa. Até porque se arriscar no interior, em um local, em um território muitas vezes desconhecido, era algo muito arriscado. Então esses colonos, que muitos deles nasceram aqui, tentavam angariar recursos através dessas expedições. Geralmente esses colonos eram mamelucos e eles buscavam encontrar metais preciosos. Claro, essa busca ela se iniciou desde a chegada dos portugueses aqui no Brasil e ela vai se intensificar a partir dessas expedições dos bandeirantes, porque, claro, era uma maneira de enriquecer rapidamente. Então, num contexto mercantilista, em que o acúmulo de metais preciosos acaba sendo bastante importante, essas expedições tinham como principal finalidade a busca por metais preciosos, porque era uma possibilidade, uma oportunidade de enriquecer. Outra coisa também são essas drogas do sertão. O que são essas drogas do sertão? Bom, os bandeirantes eles coletavam muitas especiarias, alguns medicamentos para que pudessem revender, claro, com uma taxa, com um lucro muito menor, mas era também uma maneira que eles encontravam de sobrevivência. Outra coisa também é a captura dos indígenas. E aí você pode estar se perguntando se a captura dos indígenas era ou não permitida. Bom, era proibido você capturar esses indígenas, mas esses bandeirantes rompiam a lei em busca desses nativos para revendê-los como escravos. Houve grandes embates entre os bandeirantes e também muitos jesuítas que protegiam teoricamente esses nativos. Claro que esses jesuítas muitas vezes também vão explorar esses nativos em troca de uma pretensa catequização, mas a gente observa que há embates muito grandes entre os jesuítas e também os bandeirantes em relação à exploração da mão de obra indígena. Então, nós observamos aqui que esses colonos e essas expedições eram expedições muito presentes e que tinham basicamente um sentido econômico. Era por isso que essas bandeiras acabavam sendo realizadas. A gente pode dividir as bandeiras em duas fases. A primeira fase, mais presente, no final do século XVI, que é o chamado bandeirismo de apresamento ou bandeirismo de aprisionamento, você pode escolher aí. Esse bandeirismo está diretamente ligado ao aprisionamento, como eu disse para vocês agora, um aprisionamento da mão de obra indígena. E aí você me pergunta, professor, por que essa primeira fase está diretamente relacionada ao aprisionamento de indígenas e não à exploração e à busca por metais preciosos? Bom, nós observamos que no final do século XVI houve um período de União Ibérica e que no século XVII os holandeses eles estiveram presentes, ocupando o território. E esses holandeses acabaram comandando também entrepostos de tráfico de escravos. O que eu estou querendo dizer para vocês? Resumindo, os holandeses vão comandar o tráfico de escravos no litoral africano e vão enviar escravos africanos apenas para a região Nordeste, que era a região da qual eles dominavam. Ou seja, há uma escassez, principalmente na região de São Vicente, da mão de obra africana. Então, falta mão de obra africana nos engenhos de açúcar, nos territórios. Outro processo também que a gente pode observar é que o solo de São Vicente também era um solo bastante pobre.
Então isso vai diminuindo progressivamente a produção agrícola. E muitos vão encontrar como solução a compra e a venda de nativos. Então, se a gente tiver que explicar o porquê a primeira fase do bandeirismo foi uma fase de apresamento, a gente pode colocar que houve a necessidade da captura de nativos para serem vendidos como escravos e também uma grande dificuldade econômica na região. Então a compra e a venda de escravos acabava sendo uma opção econômica. E aí essas expedições eram expedições grandiosas. Alguns bandeirantes se notabilizaram por esse processo, como o Raposo Tavares, que em uma das suas expedições na região do Paraná chegou a capturar cerca de 40 mil indígenas para serem revendidos. Então, muitos nativos caíram nas mãos dos bandeirantes e acabaram se tornando escravos. Os jesuítas acabavam formando aldeamentos, missões jesuíticas no interior do território para que eles pudessem de alguma forma escapar das mãos, do domínio desses bandeirantes. Essa primeira fase ela vai se encerrar a partir de um processo de normalização do abastecimento da mão de obra de escravos africanos. A partir do momento que os holandeses abandonam, que acabam saindo do território de Pernambuco e também não controlando com a mesma intensidade os entrepostos de tráfico de escravos, observa-se uma normalização no abastecimento e uma diminuição na compra e venda de escravos indígenas. Toma cuidado, porque muitos vão dizer, não se escraviza mais indígenas. No processo do Brasil colônia, durante esses 300 anos de domínio dos portugueses, observa-se a todo momento a exploração dos nativos por parte dos europeus. Tudo bem? Então aqui há uma diminuição? Mas isso não significa que houve, de alguma maneira, a falta de exploração da mão de obra indígena. Esse processo ele vai continuar. E aí a gente vai chegar aqui agora para a segunda fase, que é uma segunda fase de um bandeirismo minerador. Aqui, como o próprio nome diz, a ideia o objetivo é conquistar metais preciosos. Essa busca por metais preciosos, ela se intensifica. Os bandeirantes vão ocupar e ganhar um protagonismo muito importante nesse processo. E aqui eu quero destacar para vocês a maneira pela qual nós temos o financiamento dessas expedições. Pode parecer que não é tão importante, mas esse financiamento vai definir quais os objetivos reais de cada expedição. Bom, o primeiro financiamento, ou o primeiro tipo de expedição aqui, são as chamadas entradas. O que são essas entradas? São expedições financiadas pela coroa portuguesa, são expedições oficiais. A coroa portuguesa financiava a entrada dos bandeirantes em busca de metais preciosos. Essas expedições eram expedições, economicamente falando, mais seguras, porque todos os custos eram bancados pela própria coroa portuguesa. Então, mesmo que não houvesse tanto sucesso nessas expedições, não havia o risco dos bandeirantes, no caso, terem um grande prejuízo. Diferentemente do segundo modelo aqui, que são as chamadas bandeiras. Essas expedições eram financiadas pelo capital privado, ou seja, muitas vezes os bandeirantes iam por conta própria adentrando o território ou acabavam sendo contratados por outros colonos para buscar esses metais preciosos. E muitas das vezes, e isso acontecia, melhor dizendo, na maioria das vezes, essas expedições não traziam uma grande quantidade de metais preciosos, até porque esses metais, nesse momento aqui, eles são escassos. Então, o que ocorria? Esses bandeirantes adentravam o território, passavam meses, alguns chegavam a ficar anos no interior e não obtinham o lucro que eles imaginavam. E aí essas expedições, muitas das vezes, acabavam dando prejuízo. Qual era a consequência desses prejuízos? Os bandeirantes capturavam os indígenas para revendê-los e assim cobrir os gastos das expedições. Então qual é a diferença que eu quero mostrar aqui para vocês? Que essas entradas elas eram financiadas pelo capital oficial, pelo capital português, e não havia necessidade de capturar os indígenas,
porque a possibilidade de prejuízo ela não existia. Diferentemente das bandeiras, que eram financiadas pelo capital privado, e a chance de você obter um prejuízo muito grande fazia com que os bandeirantes acabassem explorando e revendendo esses indígenas como escravos para cobrir os custos da expedição. E tem um terceiro modelo que são as monções. Monções eram expedições fluviais de abastecimento, ou seja, essas expedições seguiam o curso dos rios para abastecer outros bandeirantes que estavam no interior, e essas monções são bem importantes porque, seguindo o curso dos rios, elas acabavam favorecendo a criação de vilas, de povoados. Algumas vilas e alguns povoados foram criados a partir dessas expedições de abastecimento. A gente pode citar como um exemplo a vila, que hoje é uma cidade, de Cuiabá. Foi uma vila criada a partir dessas monções, dessas expedições. Então elas acabavam sendo expedições de abastecimento e que utilizavam-se do curso dos rios. E há aqui uma observação em relação ao bandeirismo de contrato. O que é o bandeirismo de contrato? Bandeirantes que são contratados para um determinado serviço ou para uma determinada função, como mercenários. Então, muitas das vezes esses bandeirantes são contratados para que eles pudessem reprimir grupos nativos ou grupos de escravos. Isso acontecia constantemente. E aí eu posso citar um exemplo para ilustrar o que eu estou falando sobre um cara chamado Domingos Jorge Velho. O Domingos Jorge Velho foi contratado pelos portugueses para que pudessem reprimir o Quilombo dos Palmares. Não sei se você sabe o que é quilombo, se quiser anotar, pega o lápis, pega a caneta porque é importante. Quilombo é uma comunidade de escravos fugitivos. Anotou aí? Eu vou repetir, uma comunidade de escravos fugitivos. E o Quilombo dos Palmares foi a maior comunidade de escravos fugitivos da história do Brasil colônia. Chegou a abrigar cerca de 20 mil pessoas. E isso aterrorizava os portugueses, que chegaram a contratar o Domingos Jorge Velho, que era um bandeirante muito mal visto naquele período, né? Dizia-se à época, em documentos oficiais, que o Domingos Jorge Velho era um bandeirante que vivia do que roubava, ou seja, um cara que era considerado um criminoso e que foi contratado, mesmo sendo um criminoso, notadamente, para destruir o Quilombo dos Palmares. E o Domingos Jorge Velho cobra uma quantia vultuosa, gigantesca para reprimir esse quilombo. E ainda, olha só que detalhe, ele recebe o perdão de todos os crimes que ele cometeu e recebe o perdão de todos os crimes que ele viria a cometer. Ou seja, o cara ganhou carta branca para se tornar um criminoso e, em troca, reprimir e destruir o Quilombo dos Palmares. Ele conseguiu cumprir o objetivo pelo qual ele acabou sendo contratado, e esse foi um dos casos mais notáveis do chamado bandeirismo de contrato. Tudo bem? Então tem essa observação. Eles, num primeiro momento, acabaram, de alguma maneira, sendo utilizados para aprisionamento dos indígenas. Num segundo momento, um bandeirismo mais minerador, em busca de metais preciosos. E tem esse sistema aqui que é o bandeirismo de contrato, em que eles recebiam bonificações para que pudessem reprimir qualquer tipo de revolta de indígenas ou de escravos também africanos. Para finalizar a nossa aula, eu quero falar sobre a figura histórica do bandeirante. E muitas das vezes esse bandeirante é tratado ou como herói ou como vilão. Pode ter a dúvida, ter discutido, ter lido algo a respeito, falando se eles eram heróis ou vilões. Bom, eu quero discutir essas duas visões com vocês. Primeiramente, eu quero discutir a visão dos bandeirantes como heróis. Quando começou a se construir a história do Brasil, isso mais ou menos a partir da década de 1840, um historiador chamado Von Marcius foi o cara escolhido para escrever uma história que seria genuinamente do Brasil, não uma história contada pelos portugueses. E quando ele escreve a história do Brasil, ele esquece a figura dos bandeirantes. Os bandeirantes não são mencionados em nenhum momento nessa história escrita pelo historiador Von Marcius, e esse livro acabou sendo reproduzido muitas vezes. Então, você pode estar me perguntando, tá bom, professor, quando é que de fato
esses bandeirantes foram se tornando heróis? Bom, a partir da década de 1880, São Paulo foi ganhando muito protagonismo, relevância econômica devido à produção do café. Então, esses paulistas começaram a observar a história do Brasil e criticaram essa maneira em que ela foi escrita porque não dava protagonismo e importância aos personagens paulistas propriamente. Então, o que eles começam? Começam a elaborar uma nova narrativa histórica e nessa nova narrativa histórica, os bandeirantes acabam sendo classificados como heróis. Por quê? Porque, segundo essa narrativa, eles foram responsáveis pela exploração do território e principalmente pela ocupação com a fundação de vilas e também de povoados. Então atribui-se a esses bandeirantes, muitas das vezes, a configuração territorial do Brasil atual. Costuma-se tratar e dizer que esses bandeirantes foram os responsáveis por permitir que o Brasil tivesse dimensões territoriais continentais a partir da exploração, das expedições que eles realizavam. Então esses paulistas acabam glorificando esses bandeirantes como heróis, porque sem eles não haveria a possibilidade de fundar vilas, de fundar povoados, o que foi bastante importante. Esse heroísmo dos bandeirantes acaba se apresentando, por exemplo, no nome de estradas. A gente pode observar a Via Anhanguera, em São Paulo, ou mesmo outras importantes estradas como Raposo Tavares, Fernão Dias, ou mesmo Rodovia dos Bandeirantes. Então isso mostra o heroísmo e como acaba sendo ressaltada a figura histórica dos bandeirantes. Mas há também quem questione a figura dos bandeirantes como vilões. E há um argumento muito forte para que isso aconteça, porque os bandeirantes foram responsáveis por atrocidades, como, por exemplo, o aprisionamento dos indígenas, o assassinato dos nativos. Muitas vezes algumas indígenas eram estupradas por esses bandeirantes, então muitos vão tratá-los não como heróis, mas muito pelo contrário, vão tratá-los como vilões pela violência e pela atrocidade na qual eles se relacionavam com os indígenas, com os nativos. Então, houve muita discussão em relação à existência de monumentos em homenagem aos bandeirantes. Algumas correntes de historiadores e intelectuais defendiam a retirada desses monumentos, outros diziam que não, que havia a importância de discussão dessas figuras históricas. Então, mesmo nós estamos num período em que há uma passagem de tempo muito grande em relação à figura histórica dos bandeirantes, eram figuras coloniais, ainda hoje se discute como é que se deve ser tratado, se como herói ou como vilão. Então, são temas muito importantes na nossa sociedade. Tudo bem? Espero que eu tenha esclarecido todas as suas dúvidas. Esse tema é um tema muito importante nas provas no seu colégio, nos vestibulares. Então, espero que eu tenha sanado as suas dúvidas e que você tenha gostado dessa aula. A gente se encontra. Até mais. Tchau.